é o Wagner Fernandes, seu xará. Ele pergunta se você pode falar um pouco sobre Varuna, o deus das águas. Varuna é o deus das águas na cosmogonia hindu. Se você pegar os Vedas antigos, que são talvez as escrituras sagradas mais antigas do planeta, os Vedas são compostos de 4 livros, né, que formam os Vedas. E não se sabe exatamente qual é a origem, quantos milênios antes de Cristo os Vedas existiam. Então, naquela ocasião, se falava muito das divindades ligadas aos elementos. Ainda não tinha aquela divisão clássica, Brahma, Vishnu, Shiva, que seria posterior já no hinduísmo, já perto da época dos Upanishads, que depois seria acoplado aos Vedas. Mas nos Vedas clássicos se falava, por exemplo, o deus do fogo, o deus Agni. Por exemplo, tem um ritual na Índia que é o Agnihotra, onde os hindus pegam lamparinas com fogo dentro e passam em volta da pessoa. Igual na Umbanda, você pode ter magia de vela, magia do fogo, Sim. tá? Em Agni. Tinha também o deus do firmamento, Indra, o deus da tempestade, Surya, o deus do sol, Soma ou Chandra, lua. Muito Deus, né? São muito. Então havia uma divindade reitora do elemento água. Água em sânscrito, Apas. Essa divindade era Varuna. Deixa eu dar um exemplo paralelo. Na nossa cultura ocidental, deus das águas, Netuno. Então, o Varuna é o Netuno, e isso era falado nos Vedas, onde havia um respeito enorme por divindades ligadas à natureza. Então, Varuna era o deus das águas. Então, quando você fala água, esse planeta é água. 70% de água, nosso corpo 70% de líquido. Então se considerava a água como uma manifestação de um elemento que é uma forma de uma energia, já que matéria é energia condensada em qualquer um dos elementos. Então o Varuna, a população adorava como qualquer outra divindade. Porém, os yogis e aqueles que aprofundavam a parte espiritual de mestre para discípulo sabiam que havia conhecimento por detrás disso. Então, eu vou falar algo aqui que eu não posso expandir porque eu teria que ter uma imagem e mostrar, mas pelo menos para citar na pergunta dele. Cada uma das divindades tinha um bija mantra. Bija mantra, quando você fala mantra, Om Namah Shivaya, associado ao Shiva. Quando você quer usar um bija mantra, quer dizer, um mantra pequenininho, igual uma pílula concentrada multivitamínica, que é pequenininha, mas tem tudo lá dentro, é potente. Então você fala Bija Mantra. Então você tem os Bijas Mantras dos chakras e os Bijas Mantras das divindades. O Bija Mantra do Shiva é Hari. Vishnu, ou Rama ou Krishna. Desculpa, falei besteira. Bija Mantra do Shiva, Hara. Bija Mantra de Vishnu, Rama ou Krishna, Hari. Bija Mantra do Brahma, Om. Então divindades menores, Ganesha, Gan. Vyasa, Vyan, né? Então o Vyasa autor do Mahabharata. Havia um Bija Mantra do Varuna que era Vá. Então, muitos cantos de Kriya Yoga antiga, vá, era o coro de fundo. Você escuta, por que esse cara fica falando vá? É evocação da energia, do poder das águas. E no Tao Te Ching, só para comparar, do Lao Tse, na China, 600 a.C., o que está escrito lá? A água é mole, mas ela corrói uma pedra dura com o tempo. Então a água é a coisa mais forte que existe, ela corrói o que é sólido. Então a água, ela não luta, ela se amolda e com o tempo ela... Então a mesma coisa era o Varuna, era a potência das águas se adaptar a qualquer coisa, a plasmagem da energia. Então havia o Bija Mantra Vá era colocado na base da nuca ou na contraboca do chakra laríngeo, na hora de deitar, para as saídas do corpo. Vocês não vão encontrar essa informação em livro. Sim. Como é que eu sei dessas coisas? Nas saídas do corpo. Muitos mentores viveram nessa época e me passam. Fora que eu também vivi outras vidas por lá. Sim, existe esse mix. História. Então, isso que eu estou falando seria um conhecimento, no caso, esotérico, yogi, que agora eu estou abrindo. É claro que tem um monte de outras coisas nisso que aqui não tem, mas isso já dá para ele entender. O Bija Mantra do Varuna, Vá, tem a ver com saídas do corpo, ligada às bocas posteriores dos chakras, mas eu não tenho como aqui, sem imagens, mostrar. Mas acho que dá para tirar a curiosidade dele. E Rafione, tem um monte de coisa que ainda não foi passada, atualizada e aberta. Tem muita coisa ainda que não é que está segura por egoísmo de quem sabe. São coisas que durante muito tempo foram desenvolvidas e lentamente a humanidade... Na época de abertura como a gente tem hoje, eu posso estar falando aqui
no YouTube sobre uma coisa que era, e inclusive tem gente que mexe com isso e nem sabe desse detalhe que eu estou explicando. Tem muitas outras coisas que com o tempo a gente vai aprofundando, e aí aprofundando a gente sabe, ou melhor, descobre que a gente não sabe quase nada.